Olá, boa tarde ou bom dia, alunos do Colégio CMPM5 do quarto ano. Aqui quem está falando é o professor Matheus. Espero que esteja tudo bem com você e seus familiares. Vamos a mais uma aula de geografia. Para isso você vai pegar seu livro Trilhas, abrir na página 290 com o tema As paisagens são transformadas pelo ser humano. Muito bem, alunos, na página 290 vamos entender e estudar um pouco como o ser humano transforma as paisagens. O ser humano promove transformações nas paisagens dos lugares por meio do trabalho. Veja nas fotografias a seguir algumas dessas transformações. Para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes, a vegetação natural é retirada para que as plantações e as pastagens ocupem essas áreas. Com isso, a paisagem é modificada. Então, o que acontece? O ser humano destrói as florestas para plantar milho, arroz, feijão, soja e também, como no exemplo nesse caso, na fotografia ao lado, a área de pastagem plantada no lugar onde antes era uma floresta, em Gramado, Rio Grande do Sul. Ou seja, o ser humano cortou as árvores que estavam aqui, plantou capim para a criação de gado, de animais. Na próxima fotografia, outro exemplo, o aumento da população nas cidades tem modificado a paisagem urbana com a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas, instaladas redes de energia elétrica, de água tratada, de coleta de esgoto. Então, outra forma de modificar a paisagem. A população aumenta e aí tem a necessidade de construir novos bairros, novas casas, novas ruas. Com isso, a paisagem está sendo modificada pelo ser humano, como no exemplo, a fotografia de um conjunto habitacional construído em Londrina, no Paraná. Tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, algumas transformações ocasionadas pelo ser humano causam problemas ambientais, como desmatamento, poluição das águas e do ar. Vivendo valores. Ao realizar transformações nos lugares e em suas paisagens, é preciso evitar problemas ambientais. Na página 291, alunos, nós vamos ver agora que as paisagens são transformadas pela natureza. As ações dos elementos da natureza, como o vento e a água da chuva, dos rios, mares e oceanos, atuam na transformação das paisagens. Veja abaixo alguns exemplos de como isso acontece. Na paisagem retratada na fotografia ao lado, em Natal, Rio Grande do Norte, a formação rochosa, denominada falésia, é transformada pela ação da água do mar, que ao bater constantemente nesses paredões de rochas, causa seu desgaste. Então aqui nós podemos observar a ação da água, um elemento da natureza que está transformando essa paisagem. Na próxima fotografia, a fotografia ao lado mostra uma paisagem do estado de Utah, Estados Unidos. Nela observamos uma formação rochosa esculpida pela ação do vento. Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para o outro, faz as partículas se chocarem contra as formações rochosas, que ao longo do tempo vão sendo transformadas. Então veja na fotografia que o vento transformou essa rocha e levou muitos anos para que isso aconteça. Então, aqui nós podemos observar como
a natureza através do vento, da água, da chuva, do calor, vai transformando as paisagens. Então, alunos, só para encerrar essa nossa aula, trouxe aqui outros exemplos de como o ser humano transforma a paisagem quando ele descarta produtos que não são mais utilizados, como pneus, lixo, ele joga no meio ambiente. Nesse momento, ele está poluindo o solo, poluindo os rios, consequentemente transformando essa paisagem. Também quando ele retira do solo os minerais como ferro, ouro, a prata, ele acaba escavando o solo e destruindo toda a vegetação natural daquele local. E na última fotografia aqui vocês podem perceber que a floresta ficou no meio da cidade. Ou seja, isso é um exemplo que antes ali existia árvores, animais, rios, igarapés. E o que o ser humano fez? Pela necessidade de construir moradias, acabou transformando essa paisagem. Ok, alunos? E aqui, alunos, eu trago outros exemplos de como que as paisagens foram transformadas pela natureza. É importante ressaltar que a transformação feita pela natureza não ocorre do dia para a noite. Ela leva anos nesse processo de transformação e é ocasionado pelos elementos como o vento, a água da chuva, a água dos rios, dos mares, dos oceanos, o calor do sol, e esse processo é demorado. Então aqui nós podemos ver vários exemplos de esculturas feitas pela natureza nessas imagens, ok? E na página 292 e 93 vocês podem ler e responder as atividades propostas, tá bom? Um forte abraço do professor Matheus e até a próxima, se Deus quiser.